Saudações! Essa é uma videoaula combo. Teremos Microsoft Word e teste de software. Já deixei o processador de textos aqui de prontidão, Microsoft Word, melhor processador de textos do mundo, diga-se de passagem. Então temos aqui os tipos de guerra, né? Vamos supor que você queira inserir aqui mais um tipo de guerra. Então eu posso proceder da seguinte forma: eu clico com o botão direito aqui nessa linha onde está escrito tipos, botão direito do mouse, e vou procurar a opção inserir. Está aqui, ó. Inserir e inserir linha abaixo. Está aí. Agora eu vou colocar aqui índice 1 e vou digitar aqui atômica. Seleciono com o teclado, nós damos Shift End. Vou alinhar à esquerda, eu vou retirar o negrito, tirar o negrito aqui também do índice. E vou verificar se o tamanho está correto. Tamanho 12, o restante do texto também. Agora eu vou readequar os índices, né? Vou atualizar esses índices que estão aqui. Perfeito. Muito bem, então inserimos mais um tipo de guerra aí, guerra atômica. Bom, há poucos milênios atrás, né, na época da Grécia Antiga, o homem já começava a cogitar a possibilidade da existência do átomo, que nesses conceitos iniciais era algo indivisível, né? Não poderia ser dividido. Hoje sabemos que o átomo pode sim ser dividido e durante o processo liberar quantidades descomunais de energia. Conhecimento esse que pode ser usado em benefício da humanidade na produção de energia, por exemplo, tomando os devidos cuidados. Mas também pode ser usado em defesa, né, para se defender de injusta agressão, da guerra atômica. Bom, então está aí, inserimos mais um tipo de guerra, utilizando aqui tabelas. Agora, mudando completamente de assunto, deixa eu salvar isso aqui primeiro, salvar. Vou clicar aqui em procurar. E vou salvar com o nome de tipos de guerra, é isso mesmo. Ok, perfeito. Bom, agora eu vou fechar o Microsoft Word e vamos para teste de software. Eu deixei aqui na tela, eu ressuscitei a versão Lázaro, a versão Leviathan 2, desenvolvida em Delphi, para fazer uma averiguação. Observe que eu não tenho mais a linguagem de programação orientada a objetos Delphi instalada na máquina, porém eu tenho os backups do Leviathan que eu venho desenvolvendo. Eu guardo as cópias de segurança. Eu fiquei curioso para saber se na versão anterior em Delphi tinha o problema no laço de repetição, no que tange o esquadrinhamento dos números primos. Vou fazer um teste aqui. Quantos Desligar a números caixa de som. deseja analisar? Vou fechar e abrir novamente. Quantos números deseja analisar? Vou colocar aqui no meio. Bom, vou clicar aqui na guia sequenciamento. Informe o parâmetro para o sequenciamento de números primos positivos. Vou testar primeiramente até 4, 47. 47. Divisões sucessivas. Método selecionado, divisões sucessivas. Lembrando que essa versão é a versão 2 desenvolvida em Delphi. Linguagem de programação essa que eu não tenho mais instalada na minha máquina. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que do jeito que está aqui, foi como parou, né? Eu não tenho como editar mais esse código aqui porque eu não tenho o Delphi instalado aqui. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 15. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro deixa eu tirar aqui a busca qualitativa. Estão aqui no objeto mesmo os números primos, tá vendo? De 2 até o 47. Agora eu vou desabilitar a busca, a qualificação.
O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 15. Perfeito. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Vou utilizar agora o crivo de Eratosthenes. Método selecionado, crivo de Eratosthenes. Vou fazer a mesma busca. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Perfeito. Vou desabilitar a busca qualitativa, que está aqui qualificação, né? É o nome que eu tinha colocado na época. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Ou seja, na versão original, o Leviatã na versão original desenvolvida em Delphi, o código estava correto, como vocês podem observar aqui. Agora eu vou fazer mais um teste. Vou testar aqui, por exemplo, até o parâmetro de 157 milhões, 15, 151 157, 1571, 15.715, 157.151, 1571510, 157151001, 157151011. Vou desabilitar a busca qualitativa para que faça o processo o mais rápido possível. Vamos ver em quanto tempo a versão 2 desenvolvida em Delphi faz esse esquadrinhamento. Tempo decorrido, 0 hora 0 minuto e 42 segundos. Pois muito bem. Então, em 42 segundos, ele fez o esquadrinhamento e contingenciou 8.823.661 números primos até o parâmetro informado. Eu fiz o mesmo teste sem o OBS Studio ativo na memória, fez em 35 segundos. Bom, então, como vocês podem observar, na versão anterior não tinha erro. Eu vou abrir agora a versão atual, versão 3. Quantos algarismos deseja analisar? Essa aqui é a versão atual desenvolvida em linguagem de programação orientada a objetos, Lazarus, que é software livre. Informe o parâmetro para o sequenciamento de algarismos primos positivos. 4. 47. Método selecionado, algoritmo de Euclides. O total de algarismos primos positivos até o parâmetro informado é 15. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Busca qualitativa de algarismos primos desativada. O total de algarismos primos positivos até o parâmetro informado é 15. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Vou fazer a mesma busca agora utilizando Eratosthenes. Método selecionado, crivo de Eratosthenes. Busca qualitativa de algarismos primos ativada. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 15. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Vou desativar a busca qualitativa. Busca qualitativa de algarismos primos desativada. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 15. Processamento concluído com êxito. O último número primo do vetor dinâmico é 47. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Bom, então o problema lá no laço de repetição foi corrigido. Contudo, na versão original esse problema não existia. Agora eu vou fazer mais um teste aqui. Vou digitar
esse valor maior, 157.151.011, aqui, na versão atual. 157151011. Método de busca no crivo de Eratosthenes, busca qualitativa desativada para poder fazer isso o mais rápido possível. Iniciou o esquadrinhamento, vamos aguardar. Deve levar alguns minutos, né? O que me fez perceber que a versão desenvolvida em Delphi era mais rápida, né? Era mais eficiente. E eu estava resolvendo as questões rápido demais. E não havia erro. Não tinha, o erro que foi detectado em Lazarus não existia na versão original. Eu não tenho o Delphi instalado aqui e toda vez que eu tentava instalar, ele apresentava uma mensagem de erro. Não estava dando para instalar. Eu também tenho backup dos números primos esquadrinhados. Já já a gente vai conferir isso aí. O arquivo texto contendo a listagem de números primos esquadrinhados até o parâmetro informado. Eu quero conferir esse arquivo texto também. Deixa eu só de concluir esse esquadrinhamento. Essa versão edificada em Lazarus, ela vai exibir aqui nesse campo o último primo encontrado. O último primo, né, que antecede aqui o parâmetro limite, incluindo o parâmetro limite quando ele é primo. Ou seja, se esse número aqui fosse primo, ele ia aparecer aqui também. No caso, esse número não é primo, esse aqui.
pode até achar que está demorando, mas sem esse recurso de busca qualitativa, esse mesmo esquadrinhamento levava muitas e muitas horas. Agora é tudo resolvido em questão de minutos. Dependendo do parâmetro, levava até alguns dias, né? Agora tudo se resume em alguns minutos. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 88236661. Processamento concluído com êxito. O último número primo do vetor dinâmico é 157150963. Tempo decorrido: 0 hora 9 minutos e 21 segundos. Bom, então, o esquadrinhamento de números primos utilizando o crivo de Eratosthenes no Leviathan 3, que está sendo edificado em linguagem de programação orientada a objetos Lazarus, que é software livre, até o parâmetro de 157.151.011, levou 9 minutos e 21 segundos. Bom, eu fiz o mesmo teste sem o OBS Studio na memória, levou alguma coisa em torno de 4 minutos, 5 minutos, mas mesmo assim fica muito claro que a versão em Delphi era superior, né? Fez a mesma coisa em 42 segundos. A exibição do último primo aqui é irrelevante. Nessa versão aqui não tinha esse recurso, mas é irrelevante, isso não afeta o desempenho. Bom, o contingenciamento você pode observar que é o mesmo aqui, 8.823.661, 8.823.661. Bom, mas o que eu estou querendo mostrar aqui? Houve um erro nessa versão, o erro foi corrigido, o erro
estava relacionado à exibição do último primo encontrado. Isso está relacionado com o laço de repetição, a lógica do laço de repetição. Mas esse problema não existia na versão original. Agora, para reforçar essa ideia, eu vou abrir, porque eu faço backup, faço cópia de segurança dos programas e também guardo o arquivo texto contendo a extração de números primos. Vamos verificar esse arquivo texto. Aqui estão os backups dos arquivos textos, alguns. Então está aí, listagem de números primos até 2 vezes 10 oitavo. Conjunto P igual a 2, 3, 5, reticências até 199 milhões, 999 mil, 991. Foi um esquadrinhamento até 200 milhões, né? Então, nesse caso aqui, quando eu fiz esse esquadrinhamento, essa listagem, o parâmetro foi 200 milhões. Então, aqui, né, nesse esquadrinhamento, está me dizendo que o último número primo foi esse. Primeira coisa que eu quero fazer é conferir esse número aqui. Esse número não é primo. Né? Eu vou procurar ele aqui. Localizar. E não vai encontrar porque esse número não é primo. Essa é uma listagem de números primos. Se esse número que eu estou buscando não é primo, ele não vai constar aqui nessa listagem. Tá aí, não encontrou. Bom, agora eu vou procurar esse número aqui. Que ele nos mostra como sendo o último primo encontrado até aquele parâmetro. Está procurando aqui na listagem de números primos, dentro do arquivo texto. Está aqui. Ó. E você pode observar, né, que esse é o parâmetro limite, 157 milhões, 151 mil e 11. O próximo número primo é 157 milhões, 151 mil e 17. Passou desse número aqui. Então, realmente, o número primo que antecede é esse que o software mostrou. Então, o arquivo original, o programa original, esse aqui, feito em Delphi, estava correto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse erro que estava no Lazarus foi um erro edificado artificialmente por intermédio de guerra cibernética, porque eu usava Delphi. O que me fez migrar para o Lazarus foi o fato de ter tentado instalar a versão liberada para os professores, e aí me foi dito em mensagem que precisaria remover a versão do Delphi que estava na minha máquina para poder instalar outra, porque as duas não poderiam coexistir. Quando eu removi uma, tentei instalar outra, não deixou. Tentei voltar para a anterior, não instalava mais. Fiquei sem nenhuma das duas. Né? Eu poderia formatar a máquina e forçar uma barra e instalar de novo. Preferi migrar para o Lazarus, que é software livre. Mas você está vendo que no arquivo original, no programa original, era mais eficiente, mais rápido e não tinha erros. Isso aqui foi edificado, o erro que surgiu foi edificado por intermédio de guerra cibernética, guerra psicológica, né? Ou seja, meus oponentes não se cansam de edificar obstáculos para me prejudicar, para atrapalhar o meu trabalho. Porque você viu que estava funcionando, muito eficiente, diga-se de passagem. Em 42 segundos, fez aquilo que o Lazarus levou aqui 9 minutos e 21 segundos. Mas eu vou continuar trabalhando com o Lazarus, mesmo tendo licenciatura em matemática, ou seja, bom, a empresa, né, é dona do produto, eles podem liberar para quem eles quiserem. Se eles não quiserem liberar para mim, paciência. Eu vou continuar com o Lazarus, tá certo? Bom, então tá aí, demonstrei que estava funcionando, não havia erro de lógica na versão original. É isso.
Muito obrigado e até a próxima.